Nossa agenda de hoje, os 10 minutos, com o Fred, né, ele vai fazer o estudo para a gente, e a prece e os 10 minutos, e depois nós vamos para o nosso tema. Hoje a gente pretende, eu não sei, eu tive dando uma olhada no tema, não sei se eu consigo fechar todo esse assunto nessa aula, eu tinha dito na aula passada, porque a gente começou a andar um pouco mais devagar, porque o assunto é complexo, apesar que essa parte que nós entramos, porque a gente falou da fisicalidade, que foi a última aula que o Oswaldo assistiu, da fisicalidade, que ficou meio... Aí, como você não veio na outra, aí eu fiz uma revisão. Eu fiz uma revisão e entrei na psique. A psique, a gente, por incrível que pareça, aquilo que a gente precisa falar mais, a gente falou pouco e vai falar pouco. Por quê? Porque dentro dos 3 mundos, a parte mental teoricamente, assim, a mais importante para nós no nível evolutivo que nós estamos. Mas essa é aquela que a gente vai se aprofundar no segundo semestre. Vamos entrar em detalhes com ela. Então, a gente não precisa entrar muito em detalhes aqui com ela, porque a gente vai aprofundar. Vai ser praticamente um assunto dentro do livro 3, do livro dos Espíritos, que fala das leis, e do Evangelho. A gente faz um combinado, e lá no final, faltando 2 meses e meio para acabar, a gente entra no capítulo 12, que vai falar do autoconhecimento. E no autoconhecimento a gente entra com o estudo da mente humana. Quem teve no ano passado viu. Esse ano tem algumas inovações que a gente vai colocar. Nunca é igual. Eu já peguei aula, eu falei, mas eu já tenho aula gravada, quando eu vou ver, eu falei, não, mas não está igual mais, vai mudando, e tem que ser assim mesmo, é assim que é legal, né? Bom, a gente vai começar, quem chegou aí, deixa eu ver, chegou a Sandra, boa noite, Sandra. Ok, umas turmas aí que eu andou faltando aí com suas dificuldades na vida, né, que a gente tem, tá aí, que é uma beleza isso. Vamos fazer a prece, Fred, para começar? Vamos todo mundo fechar o microfone, deixa eu ver se tem alguém com o microfone aberto. Deixa eu ver, não, é o meu, então eu vou fechar. Vamos lá, você pode fazer a prece e já entrar no assunto, viu, Fred? Deixa eu aumentar o som aqui. Eu gostaria de saber se está todo mundo me ouvindo, se está todo mundo me ouvindo bem. E se eu tiver algum problema de conexão, meus 2 filhos, meu casalzinho está em casa, voltaram às aulas online, então a internet deve estar meio sobrecarregada hoje. Eu vou torcer para que nada disso aconteça, tá bom? Bom, boa noite a todos. Vamos então fechar nossos olhos e agradecer a Deus, nosso Pai, Criador, por esse momento em que todos nos encontramos com saúde e para que possamos aproveitar as boas energias e vibrações desse momento, que ele tragam essas vibrações para a nossa semana. Contamos com a ajuda de Jesus, nosso grande mestre e guia, com os irmãos guardiões do nosso centro espírita André Luiz, pedindo que eles nos ajudem nessa caminhada em direção de sempre tentar fazer o mínimo de bem, sempre evitando o mal e sempre na direção de um pouquinho do bem, né? Pedimos ainda a nossa Mãe Santíssima Maria que estenda seu manto protetor sobre aquelas famílias que infelizmente perderam seus pais para o crime e os pais se encontram sentenciados e presos, para aquelas famílias que sofrem porque perderam seus pais para o vício e para o alcoolismo. Por todos aqueles que estão nesse momento de tristeza porque não podem ter acesso aos seus pais que estão internados em estado crítico em hospitais. Então, rogamos à Mãe Santíssima que estenda seu manto consolador para todas essas famílias. Que assim seja. Bom, gente, mais uma vez, obrigado por essa oportunidade de estar aqui fazendo uma reflexão. O tema de hoje é justiça. Eu ensaiei, é difícil a gente conseguir compactar tanta coisa, né? E, assim, eu peguei uma parte do livro Justiça Divina, que é um livro de 1961, que foi feito em Uberaba, foi psicografado pelo Chico Xavier,
né, pelo Espírito Emmanuel, e ainda eu peguei uma parte do capítulo do livro do Leon Denis, que é o problema, é o primeiro livro dele, é o problema do ser, do destino e da dor. Então, tentei compactar o máximo possível esses dois capítulos, vários capítulos por sinais, porque o livro da Justiça Divina são 107 páginas, e realmente é um mais bonito que o outro. Então é difícil a gente encontrar um meio termo que a gente consiga realmente colocar tudo que a gente quer, né? Então, voltando ao tema justiça, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino do céu. Então nós perguntamos, por que uns sofrem mais do que os outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência? Sem coisa alguma haver feito que justifique essas posições. Porque uns nada conseguem, ao passo que outros tudo parece sorrir. Desde que se admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e porque Deus é justo, logo, essa causa há de ser justa. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora dessa vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, no mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixasse de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Compreendemos, sim, todos os cuidados do mundo, assegurando a tua tranquilidade. Organizas com esmero a casa em que vives. Protege as vantagens imediatas da parentela. Preservas apaixonadamente a segurança dos filhos. Atendes com extremo carinho ao teu grupo social. Valorizas o que possui. Arranjas habilmente o leito calmo. Selecionas com fino gosto os pratos do dia. Defendes como podes a maioria das tuas rendas. Aspiras a conquistar salário mais amplo. Garantes o teu direito à frente dos tribunais. Marcas horários para o cabeleireiro. Escolhes com devoção o filme que mais te agrada. Questionas sucessos políticos. Discute veementes os serviços públicos. Tentas, de maneira instintiva, influenciar opiniões e pessoas. Observas a cada instante as condições do tempo como se trouxessem obrigatoriamente um barômetro na cabeça. Tudo isso, meu irmão de terra, é compreensível, tudo isso é preocupação natural da existência. No entanto, não conseguimos explicar o teu desvairado apego às ilusões da superfície. Nem entendemos por que não dedicas alguns minutos de cada dia, de cada semana ou de cada mês a refletir na transitoriedade dos recursos humanos,
reconhecendo que nada levarás materialmente do plano físico, tanto quanto afora os bens do espírito, nada trouxeste ao pousar nele. Ainda assim, não te convidamos à ideia obcecada da morte, porquanto a morte é sempre a vida noutra face. Desejamos tão somente destacar que nessa ou naquela convicção ninguém fugirá do porvir. Disse o Cristo: andai enquanto tendes luz. Isso quer dizer que é preciso aproveitar a luz do mundo para fazer luz em nós. A lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode, então, o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez. Mas a lei não atinge nem pode atingir todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade e não sobre as que prejudicam os que as cometem. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, que nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências. Agora vamos ver um capítulo que se chama Céu e Inferno, desse livro A Justiça Divina. Em matéria de prêmio e castigo, a se definirem por céu e inferno, suponhamos-nos à frente de um pai amoroso, mas justo, dividindo a sua propriedade entre os filhos aos quais se associa, abnegado para que todos eles prestigiem e cresçam, de maneira que há de desfrutarem os bens totais. O genitor compassivo e reto concede aos filhos, em regime de gratuidade, todos os recursos da fazenda divina: a vestimenta do corpo, a energia vital, a terra fecunda, o ar nutriente, a defesa do monte e o refúgio do vale, as águas circulantes, as fontes suspensas, a submissão dos vários reinos da natureza, a organização da família, os fundamentos do lar, a proteção das leis, a luz do raciocínio, as riquezas do sentimento, os prodígios da afeição, os valores da experiência. Os filhos recebem tudo isso mecanicamente, sem que eles reclamem esforço algum, e o pai apenas lhes pede para que se aprimorem pelo dever nobremente cumprido e se consagrem ao bem de todos, através do trabalho que lhes valorizará o tempo e a vida. Nessa imagem simples, embora encontramos alguma notícia da magnanimidade do Criador para nós outros, as criaturas. Fácil assim perceber que, com tantos favores, concessões e doações, facilidades e vantagens, entremeados de bênçãos, suprimentos, auxílios, empréstimos e moratórias, o céu começará sempre em nós mesmos, e o inferno tem o tamanho da rebeldia de cada um. Entretanto, a experiência, algumas vezes, chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e sem o remédio do mal. Podes, então, o homem dizer: se no começo dos meus dias eu soubera o que sei hoje, quantos passos em falso teria evitado? Se houvesse de recomeçar, conduzir-me-ia de outra maneira. Viajantes. De muitos deles tiveste notícia da glória que ostentavam na terra. Pompeavam adornos de alto preço e chamavam-se príncipes. Brandiam armas sanguinolentas e faziam-se chefes. Mostravam brasões e manejavam a autoridade. Eram mulheres primorosamente vestidas e atuavam no pensamento dos ditadores, alterando a sorte das multidões. Entretanto, apenas viajavam no caminho dos homens. Outros, muitos conhecestes de perto, urdiam golpes de inteligência e dirigiam enormes comunidades. Sobraçavam livros famosos e tornavam-se mestres. Amontoavam dinheiro e erguiam-se poderosos.
exibiam louros da mocidade e articulavam aventuras e sonhos. Contudo, viajavam também. Se eram bons ou maus, justos ou injustos, realmente não sabes, porque as verdadeiras contas de cada um são examinadas além. No entanto, não ignoras que nem o poder e nem o encargo, nem a juventude e nem o ouro, nem a fama e nem a ciência lhe conferiram qualquer privilégio de fixação. Todos passaram uns após os outros. Pensa nisso e recorda que te encontras no mundo igualmente em viagem. No último dia da grande romagem, nada carregarás contigo do que temporariamente desfrutas, a não ser aquilo que fizeste e colocaste em ti mesmo. Ninguém te aconselha a fazer da existência o cultivo inveterado da morte, mas é imperioso caminhes na convicção de que a vida prossegue. Vive, pois, de tal modo que todos aqueles que convivem contigo possam mais tarde lembrar-te o nome como quem abençoa a presença da fonte ou agradece a passagem da luz. Mas se há males cuja causa primária é o homem, outros há também os quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho, o que parece atingi-lo como por fatalidade. Aqui a gente entra no capítulo das causas anteriores das aflições. A sucessão das existências apresenta-nos, pois, como uma obra de capitalização e aperfeiçoamento. Depois de cada vida terrestre, a alma ceifa e recolhe em seu corpo fluídico as experiências e os frutos da existência decorrida. Todos os seus progressos refletem-se na forma sutil do qual é inseparável, no corpo etéreo, lúcido, transparente, que, purificando-se com ela, se transforma num instrumento maravilhoso na harpa que vibra a todos os sopros do infinito. A alma deve conquistar, um por um, todos os elementos, todos os atributos de sua grandeza, de seu poder, de sua felicidade, e para isso precisa de obstáculo, da natureza resistente, hostil mesmo, da matéria diversas, cujas exigências e rudes lições provocam seus esforços e formam sua experiência. Daí também nos estágios inferiores da vida a necessidade das provações e da dor, a fim de que se inicie sua sensibilidade e ao mesmo tempo se exerça sua livre escolha e cresça sua vontade e sua consciência. Cumpre que haja sofrimento físico e angústia moral para que o espírito seja depurável. Limpe-se das partículas grosseiras para que a débil centelha que está se elaborando nas profundezas da inconsciência se converta em chama pura e ardente em consciência radiosa, centro de vontade, energia e virtude. A alma criada perfeita, como querem certos pensadores, seria incapaz de aquilatar e até de compreender sua perfeição, sua felicidade, sem termos de comparação, sem permutas possíveis com seus semelhantes, perfeitos quanto ela, sem objetivo para sua atividade, seria condenada à inação, à inércia, o que seria o pior dos estados, porque viver para o espírito é agir, é crescer, é conquistar sempre novos títulos, novos méritos, um lugar cada vez mais elevado na hierarquia luminosa infinita. Para gozar da abundância, é preciso ter conhecido as privações. A dor é a condição da alegria e o preço da virtude, sendo esta última, o bem mais precioso que há do universo. Assim, a alma sobe de esfera em esfera, de círculos em círculos, unida aos seres que tem amado. Vai continuando as suas peregrinações em procura das perfeições divinas. Chegada às regiões superiores, está livre da lei dos renascimentos,
A reencarnação deixa de ser para ela obrigação, para tornar-se somente ato de sua vontade, o cumprimento de uma missão, obra de sacrifício. Depois que atingiu as alturas supremas, o espírito diz, às vezes de si para si: sou livre, quebrei para sempre as algemas que me acorrentavam aos mundos materiais. Conquistei a ciência, a energia, o amor. Mas o que granjeei, quero repartir com meus irmãos, os homens, e para isso irei de novo viver entre eles. Irei oferecer-lhes o que há de melhor em mim. Retomarei um corpo de carne, descerei outra vez para junto daqueles que penam, que sofrem, que ignoram, para os ajudar, consolar e esclarecer. E então temos Lao Tse, Buda, Sócrates, Cristo, numa palavra, todas as grandes almas que têm dado sua vida pela humanidade. A doutrina das reencarnações explica a desigualdade das condições humanas, a variedade infinita das aptidões, das faculdades e dos caracteres, dissipa os mistérios perturbadores e as contradições da vida e resolve o problema do mal. A doutrina das reencarnações aproxima os homens mais que qualquer outra crença. Diz-lhes que não há entre eles deserdados nem favorecidos, que cada um é filho de suas obras, senhor do seu destino. Percorreremos todos os estágios da vida imensa. Passaremos alternadamente por todas as condições sociais para conquistar as qualidades inerentes a esses meios. Os menores de nós talvez já tenham sido grandes, e os maiores tornarão a nascer pequenos, se abusarem de sua superioridade. A cada um, por sua vez, a alegria, como a dor. Através dos ciclos do tempo, todos se aperfeiçoam e se elevam. Os criminosos do passado virão a ser os sábios do futuro. Chegará a hora em que nossos defeitos serão eliminados, em que nossos vícios e nossas chagas morais serão curadas. Essa será a obra das existências acumuladas. Será sem dúvida indispensável um grande número delas para operar tal mudança, para nos expurgar de nossas imperfeições, fazer desaparecer as asperezas de nossos caracteres, transformar as almas de trevas em almas de luz. É nesse trabalho de aperfeiçoamento que aparece a utilidade, a importância das vidas de provas, das vidas modestas e despercebidas, das existências de labor e dever, para vencer as paixões ferozes, o orgulho e o egoísmo, para curar as chagas morais. Há precisão, necessidade imperiosa para todos de saber que a justiça não é uma palavra vã, que há uma sanção para todos os deveres e compensações para todas as dores. A doutrina das vidas sucessivas é um resplendor da ideia de justiça, dá-lhe realce e brilho incomparáveis. Todas as nossas vidas são solidárias umas com as outras e se encadeiam rigorosamente. As consequências dos nossos atos constituem uma sucessão de elementos que se ligam uns aos outros pela estreita relação de causa e efeito. Nossa vontade ativa é uma causa geradora de efeitos mais ou menos longínquos, bons ou maus, que recaem sobre nós e formam a trama dos nossos destinos. O homem tem de reparar no plano físico o mal que fez no mesmo plano. Torna a descer ao cadinho da vida, ao próprio meio onde se tornou culpado, para junto daqueles que enganou, despojou, expoliou, sofrer as consequências do modo pelo qual anteriormente procedeu. Com o princípio dos renascimentos, a ideia de justiça define-se e verifica-se. A lei moral, a lei do bem se patenteia em toda a sua harmonia. Essa vida não é mais do que um anel da grande cadeia das suas existências. Eis o que o homem afinal compreende. Tudo o que semeia, colherá cedo ou tarde. Com a doutrina dos renascimentos,
O homem aprende a suportar sem amargura e sem revolta as existências dolorosas, indispensáveis à sua purificação. Aprende a submeter-se às desigualdades naturais e passageiras, que são o resultado da lei de evolução. Com a lei dos destinos, a questão muda logo de face. Não somente o mal que tivermos feito recairá sobre nós mesmos e teremos de pagar as nossas dívidas até o último ceitil, como o estado social que tivemos contribuído para perpetrar com seus vícios, com as suas iniquidades, apanhar-nos-á na sua férrea engrenagem, quando voltarmos à terra e sofreremos por todas as suas imperfeições. No decurso de nossas estações terrestres, às vezes como poderosos, outras vezes como fracos, diretores ou dirigidos, sentiremos muitas vezes recair sobre nós mesmos o peso das injustiças que deixamos se perpetuassem. Gente, eu sei que foi muito extenso, o tema é muito grande. Eu espero que eu tenha contribuído para pelo menos deixar um bom assim, um bom caminho para a gente pesquisar mais, né? Isso, não só pesquisar mais, mas a gente tem bastante material para trabalhar. E às vezes a gente fica com uns 10 minutos um pouco preso nessa situação. Eu gostaria só de ler mais uma parte do livro Justiça Divina, se vocês me permitissem, que é uma singela homenagem aos pais. E o capítulo chama-se Sabes Disso? Essas doces crianças que observas com sublime enternecimento são teus filhos, pérolas de luz cujo escrínio gerou no coração, muitas vezes coagulando as próprias lágrimas. Tomaste algo de teu sangue e amassaste-o com teu hálito, com o hálito do teu hálito. Adicionaste os melhores sonhos e os mais límpidos ideais, e formaste semelhantes maravilhas que te nasceram por esperanças em flor. Sentindo-as por aves frágeis, busca de asilo em teu peito, sabes acolher-lhes as necessidades do carinho incessante. Dias de laborioso cuidado, preservando a existência. Noites de dolorosa vigília, quando a enfermidade aparece. Alimento, agasalho, escola, responsabilidades e inquietações. Entretanto, mais tarde, nunca te lembrará de cobrar-lhes impostos de reconhecimento ou exigir se convertam em fantoches dos teus caprichos. Ver-lhes a honradez e o trabalho, o passo reto e a independência construtiva representa, em verdade, todo o triunfo que ambicionas. E um dia, dobrado longo tempo sobre a tua renúncia, se essas crianças, transfiguradas em pessoas adultas, caem sobre terríveis enganos na conquista da experiência, sabes esquecer as rugas de dor e refazer os ossos desconjuntados. Sabes começar a luta de novo, para ajudar os arrebentos da própria vida a se transferirem das dívidas de aflição para os júbilos do resgate. E a todos os que te reprovam o defaultamento e a fadiga, censurando-te a persistência no sacrifício, sabes responder, na mesma reserva de confiança e ternura, com alegria misturada de pranto. São meus filhos. A emoção é boa, né? A emoção é uma coisa boa. Tira alguma coisa de dentro da nossa alma, né? Que as pessoas sentem, todos sentem. Isso é muito importante. Mas eu tenho aqui o Oswaldo, que levantou a mão. Oswaldo, você quer comentar alguma coisa? Bom, primeiramente, parabéns, Fred. Realmente eu acho que esse assunto é gigantesco, é muito grande. Para 10 minutos é quase impossível, mas você deu um panorama bem geral de muita coisa, né? Mas, assim, o que eu queria comentar é um problema que eu vejo
Porque, como você disse no final, o que explica tudo é a consciência da reencarnação, né? A reencarnação explica tudo. Por que que tem pessoas que já nascem sofrendo e sofrem a vida inteira? Parece que é uma coisa injusta de Deus, né? Vamos dizer. Se alguém não acredita em Deus, não acredita em espiritualidade, acha que Deus é uma coisa injusta, né? Uma pessoa que nasce e morre sofrendo, etc. e tal. E outra, uma pessoa que faz muito mal e morre e as pessoas não enxergam uma punição, vamos dizer, a tal da lei do retorno, né? Então, assim, se a gente olha só uma vida, é muito pouco, às vezes, para você enxergar o início e o fim da coisa, né? E eu, particularmente, eu tenho problema com pessoas próximas de mim que não acreditam em Deus, não acreditam na espiritualidade. E uma das grandes coisas que elas se baseiam é justamente isso, essa falta de visibilidade da justiça, né? São pessoas que têm um senso de justiça enorme, mas não conseguem enxergar que Por que tem uma pessoa que já nasce sofrendo, enquanto que outro já nasce em berço esplêndido e parece que passa a vida inteira só em festa e se divertindo, né? Isso, assim, para uma pessoa que não tem espiritualidade, não pensa em reencarnação, parece uma coisa impossível de entender, né? E para mim, eu tenho dificuldade em... Tudo bem, eu falo da reencarnação, mas parece um círculo vicioso. A pessoa não vê isso, não acredita, não enxerga outras coisas e, por não enxergar, não quer acreditar na espiritualidade, né? Então, eu vejo isso próximo de mim. E, para mim, isso é muito angustiante. Eu só queria falar isso. Obrigado. Bom, vocês vão pensando aí o que vocês querem falar, mas uma coisa, Oswaldo, interessante, eu nasci em família católica, família grande, muito grande, 10 filhos, família de Minas, meu pai e minha mãe, aqueles católicos assim, na família eu tinha ministro de igreja, eu tinha quem tomava conta da igreja, quem limpava a igreja, quem cantava na missa, quem compunha as músicas para a igreja, rezava a missa, fazia casamento, tudo isso entre os meus irmãos, meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe eram vicentinos, eu comecei a entender a vida na favela, subindo com meu pai ainda, e eu me tornei espírita, e tive muitas dificuldades, mas eu vi coisas maravilhosas acontecendo na minha família. No decorrer da vida, e que a gente vai perceber que acreditar em alguma coisa pode ser muito bom ou pode não adiantar muita coisa, não. Eu casei no fórum, né? Porque como eu era espírita, eu e a Grace, a gente não casou em igreja, casamos no fórum, né? No cartório, que era lá, no caso da cidade, era no próprio fórum. E meu padrinho de casamento foi um padre. Então você vê o nível de convivência que eu tinha na minha vida e as contradições. E ele foi ser meu padrinho. E ficou meu amigo. Já era meu amigo. Ele foi meu gerente numa empresa que eu trabalhei. E ele falava uma coisa que eu guardei muito. Eu falava com ele, mas, ô Gildo, você que é uma pessoa consciente, estudou muito política, estudou muito sociologia, e foi ser padre, e você vê tudo isso, você conhece a reencarnação, que a gente conversa muito, e aí? Ele falou assim, olha, não me importa muito. Eu estou aqui para fazer algumas coisas, eu vou fazer. Então, eu acho assim, a reencarnação é muito importante para a gente compreender as coisas. Mas é só para isso. Para compreender. Isso não muda. Kardec fala isso, não é eu que estou falando, não. Eu sempre vou repetir que Kardec disse para todo mundo em alto e bom tom, o verdadeiro espírita são aqueles que se esforçam por se modificar. Ele disse, o verdadeiro espírita não precisa ser espírita.
O verdadeiro espírita não precisa acreditar na reencarnação, não precisa nada disso. Se ele se esforça por se modificar, esse já é considerado um verdadeiro espírita. E a gente não muda ninguém. A gente não muda ninguém. A não ser que a pessoa queira. Aí você ajuda, porque aí você vai falar, ela vai ouvir e vai absorver. É a parábola do semeador. Ela explica muito bem isso. Você talvez conheça a parábola do semeador, mas se conhece ou não conhece, pegue para ler, que você vai entender como funciona, porque aquilo é a história das pessoas. Os terrenos onde a semente cai são as pessoas, em todas as épocas da humanidade. E ali a gente vai entender que alguns estão preparados para dar um fruto, 2, 10, alguns não estão, alguns ficam felizes de ouvir, mas não significa nada. Isso são muitas pessoas assim. Então a gente não pode sofrer por isso, porque a gente tem que entender, independente do grau de parentesco e da proximidade que a gente tem com as pessoas, cada um tem o direito de acreditar ou não. E se a gente sofrer por isso, aí já passa um problema a ser nosso, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Eu estou falando tudo isso não é para você, é para todos nós, porque isso é muito importante entender. Às vezes a gente fala assim, eu sou espírita, eu sei de coisas que os outros não sabem, eu sei da reencarnação, eu sei de mundo espiritual. Legal, muito bom, isso é bom, mas isso não significa muita coisa a nível de evolução espiritual. Pode ser o contrário. Pode ser aquele caso de que há muitos chamados, quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, assim, não estou dizendo assim, é ruim. Não, claro que não. É ótimo conhecer o Espiritismo, é ótimo estudar, é ótimo saber da reencarnação, do porquê das coisas, esse estudo sobre a justiça. Você só compreende a justiça divina quando você alarga a sua visão sobre a questão espiritual, sobre o mundo. Não tem outro jeito. A não ser que você aceite muito bem, aquela história assim, que Deus testa todo mundo. Pronto. Você só aceita isso muito bem, para você se veste muito bem, você fica com isso, não tem problema. Porque Deus não vai se preocupar disso, não vai se preocupar se você acreditou ou não acreditou na reencarnação, né? Porque é outra história. Mas assim, você deve sim conversar como você faz, a gente pode conversar com as pessoas, mas a gente tem que respeitar aquela questão assim, eu estou preparado para isso, eu estou preparado para ser evangélico, eu estou preparado para ser católico, eu estou preparado para ser ateu. E eu não quero mudar, porque quando você começa a ajudar alguém nesse processo, trazendo informação, você sente quando a pessoa quer aprender, quando ela quer, e sente que não. Então você para, porque senão passa a ser violência, né? Na boa intenção, a gente vai falando, a pessoa às vezes não quer saber, e aí isso passa a ser uma violência com o direito da pessoa de escolher, né? Olha, Fred, eu acho que essa questão aí do bem-aventurados aflitos, da justiça, né? Por que a justiça está nesse capítulo, né? Isso é importante. Às vezes isso é chave para compreender o processo. Porque justiça é uma coisa que a gente quer para a gente, né? Desde que eu seja beneficiado, que eu não leve prejuízo, que eu não perca, eu quero a justiça. Então, a gente não compreende a justiça. Então, acho que a espiritualidade colocou aí a questão da justiça, porque a gente ainda tem muito chão para compreender o que seja justiça divina, né? Alguém levantou a mão aqui, a Sandra. Ô, Sandra, por favor. É só para indicar um livro que eu comecei a ler faz uma semaninha, e o Oswaldo, ele citou, né, algo que tem nesse livro, Renovando Atitudes, de Hamed, o Espírito Hamed, esse aqui, ó. Ele é um livro maravilhoso, né, maravilhoso, assim, que educa a gente. E, assim, um pedacinho, é só um pedacinho que tem tudo a ver com o que ele falou, né? O nome do capítulo, ele é Eu Não Merecia. Porque uns nascem na miséria e outros nascem na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição. Porque para uns nada dá certo, enquanto para os outros tudo parece sorrir.
A vicissitude da vida tem, pois, uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve compenetrar-se bem. Então, assim, esse capítulo, eu já li esse capítulo, e ele fala exatamente, né, das nossas atitudes, né, porque muitas atitudes a gente sempre reclama, né, a gente fala, por que isso comigo, por que isso? E aqui fala, né, que a gente para certos problemas, nós devemos ser muito adultos para assumir os nossos erros, os nossos atos, né, e assim, é uma dica excelente, esse livro é maravilhoso, eu comecei a ler, eu já li ele alguns capítulos, assim, aleatório, mas assim, agora eu estou lendo ele por completo, e assim, ele fala muito, assim, sobre a vida da gente, né, a educação que a gente faz para o nosso espírito, para a nossa mente, e aí faz a gente olhar como se a gente não fosse um coitadinho, entendeu? Então, a gente precisa crescer espiritualmente e crescer como pessoa também, que muitas vezes a gente se sente muito vítima, né? E nós não somos vítima. Então, muitas coisas a gente deixa acontecer com a gente, então a gente permite. Então, assim, aqui deixa bem claro que muitas atitudes, não basta você só perdoar para ser uma caridade, você também tem que olhar você, como que você está, né? Se você está perdoando porque é uma caridade, ou você está perdoando para fazer bem para você. Então, assim, a gente tem que olhar esse lado também para a gente. E eu super indico esse livro, é Renovando Atitudes. É Espírito de Remédio. Muito bom. Só isso mesmo. Bom, quem nunca leu Hamed não sabe o que está perdendo, porque tem muita coisa boa, é maravilhoso, né? É muito profundo, muito profundo. Tem que ler e reler várias vezes. Alguém levantou a mão, foi a Angélica. Por favor, Angélica. Sim, a gente fica ouvindo aqui e a cabeça fica fervilhando, né? Mas eu concordo com quando o Ruela diz, né? Só conhecer conhecer vamos dizer, o conceito da reencarnação não tem poder de transformar, né? Mas eu acredito que quando a gente crê na reencarnação, isso é a chave para que a gente, de fato, consiga se orientar nas nossas ações, nas menores coisas, né? Quando a gente crê nisso e quando a gente começa de fato, praticar ou a vivenciar a fé raciocinada, né? Porque a fé raciocinada não é só seguir o que alguém disse, né? Porque o padre da Igreja Católica disse, porque o meu pastor disse. Isso não é uma fé raciocinada, né? Isso é uma fé cega. Então, quando a gente tem a chave da reencarnação, que é uma chave para a gente compreender a justiça divina, a gente consegue nortear as nossas ações, né? E eu acredito que a gente consegue se transformar nas menores coisas, nas menores atitudes, nos meus pensamentos. Então, assim, a gente tem que ter a crença firme na reencarnação para praticar essa fé raciocinada, para que a gente tenha ferramentas para a gente se transformar e para a gente raciocinar de fato, né? Por que eu vou fazer isso? Só porque alguém disse? Ou é porque eu entendo o mecanismo da ação e da reação, né? Que tudo no universo está em harmonia, que eu posso harmonizar esse universo, esse ambiente onde eu estou, desarmonizar isso. Então, a gente sai do papel de, como disse a Sandra, né? Sai do papel de coitadinho, de vítima. E a gente vira, vamos dizer, co-criadores, né? Em plano menor, porque Jesus disse que nós somos co-criadores. Então, a gente tem que... Protagonista, né? Protagonista, deixar de ser o coitadinho. Aconteceu isso comigo, coitadinho de mim. Não, a gente raciocina e muitas vezes a gente não compreende o porquê, né, daquilo, mas a gente sabe que Deus, como diz
né? O pessoal diz popularmente, Deus está no controle, né? É isso. All right. Muito bom. 10 minutos. Ah, não, foi 50. Foi 50. Não tem problema, gente. Isso é ótimo. Isso é muito bom. Eu tenho certeza que tem mais gente que quer falar. E é muito interessante. A gente estudar o Espiritismo é uma coisa linda, porque você vai ouvindo uma coisa, vai ouvindo outra, você vê alguém que é novo na doutrina, tem uma visão, um que é mais antigo tem outra visão, não quer dizer que uma é certo ou errado, mas o fato é que, estudando, alarga os horizontes, a sua visão, e isso pode lhe dar uma capacidade de ser uma pessoa melhor. Deveria. Isso é importante, né? Muito bem. Vamos falar um pouquinho da nossa aula agora, do nosso material. Vamos lá? Então, vou apresentar aqui. Então, vamos lá. Dia 9/8. Então, vamos seguir aqui. Eu queria explicar rapidamente uma coisa que é importante para vocês. E quando a gente fala dos três tesouros, ou os três mundos, né? Que é o mundo espiritual, o mundo psicológico, a psique, a mente e o mundo físico. É claro que a gente não tem muita abordagem, não tem muita informação desse mundo espiritual. O interessante é que a gente sabe que, de fato, o que nós somos é isso. O mundo psicológico, a mente, o mundo físico são ferramentas, são corpos, são processos que existem em todas as dimensões que existe a matéria, necessárias ao personagem mundo espiritual. Então, isso é muito incrível, né? Você pensar que aquilo que de fato é a sua essência não está em nenhuma região em si, não fica nem na mente, nem no mundo físico, né? Ele fica ali numa outra situação que a gente nem sabe, nem mesmo os espíritos que ditaram a obra para Kardec disseram a ele, né? Não tem. Pense como um princípio, pense como uma centelha divina, alguma coisa. E aí a gente pensa assim, então tá certo, não importa muito saber tanto ou conhecer tanto, a gente sabe que existe uma alma, porque eu sou uma alma, eu sou um espírito, sou uma alma, um espírito encarnado, uma alma. Eu tenho consciência disso. Isso é uma coisa que eu não tenho dúvida alguma, não tenho 99% de crença, eu tenho 100% de crença nisso. Mas, para alimentar esse mundo espiritual, para nutrir, é disso que nós temos falado, de nutrição, movimento e harmonização, né? Então, nós estamos falando de saúde e doença, e saúde e doença é nutrição, movimentação e harmonização. E o que nós temos que nutrir, movimentar, dar movimento correto e harmonizar, são os três mundos, porque eu dependo deles, para que o mundo espiritual, ou a minha essência, esteja satisfeita, esteja na rota a que ela foi destinada, que é da perfeição. Ok. Nós falamos bastante do mundo físico na aula retrasada e na passada, né? Explicamos no detalhe, hoje nós não vamos fazer isso. Falamos também do mundo psicológico, vamos refazer um pouquinho aqui. Mas uma coisa que eu quero dizer para vocês, duas coisas. Primeiro, quem faz a ponte entre o mundo físico, e vamos falar de mundo físico, o corpo físico, o perispírito, o corpo etéreo e outras coisas mais, e o mundo espiritual, é a mente, é o mundo psicológico, né? Onde está todo o processo. Quando você reencarna, já que nós falamos de reencarnação, você traz a lembrança das vidas anteriores, mas traz isso de uma forma sistêmica. A gente fala assim, não lembro da vida. Não, claro que traz tudo, mas é sistêmico, tem um sistema para isso, tem uma lei para isso. E disso nós vamos falar no segundo semestre, como é que isso vem, como é que essas informações vêm para você, em que momento, para que você possa trabalhar. Então, através da sua mente, ali você tem o processo kármico, e que vai migrando dentro da sua vida, que você está nesse momento, nessa encarnação, vai migrar muitas coisas de vidas passadas para essa vida, em forma de tendências, em forma de desejos, em forma instintivas, em forma de virtudes, em geral de vícios, e às vezes alguma virtude, né? Então, esse é um processo que passa pela mente, né? Passa pelo processo mental,
passa depois pelo cérebro para atingir o mundo físico, no sentido de dar a ele emoções, né? Desejos, químicos que são disparados no cérebro, todo esse processo que a gente não é, o nosso objetivo é entrar no detalhe, é dar uma noção e entender. Quem faz a ponte de ligação da coisa física, dos nossos corpos físicos, com o mundo espiritual, é a nossa mente, e que ela pode ser uma mente subdesenvolvida, de um sobrevivente, pode ser uma mente de humano, ou pode ser algo muito maior que isso, que aí a gente não poderia nem chamaria de mente, chamaria de uma outra coisa. Então é importante entender qual é a parte mais, eu não diria mais, mas assim, fundamental estudar com mais detalhe, é esse mundo psicológico. O mundo físico, nós já falamos, no aspecto conceitual, e o mundo psicológico também, mas nós vamos repetir hoje. Mas eu não queria deixar de falar isso sem dar essa ênfase, que esse processo, mundo psicológico, é o mais importante. E é dele que nós vamos destrinchar, num bom sentido, não assim totalmente, porque seria anos de estudo, e eu nem tenho capacidade para isso. Dentro da minha capacidade, eu vou apresentar para vocês no segundo semestre ferramentas, processos relacionados com a psicologia, alguns relacionados com alguma coisa que não está na psicologia, mas relacionado com o Evangelho de Jesus e com o Espiritismo. Porque quando você está fazendo um trabalho desse tipo, você não pode ir pelo lado materialista, porque se você estudar a psicologia materialista, ela te dá muita informação, mas se ela não se amarra com o lado espiritual, com o Espiritismo, com a questão psicológica que se estuda no Espiritismo, e ainda mais, não se amarra no Evangelho, então ela não serve para nós. Então, o que nós vamos ver no segundo semestre são as leis, e olha que nós estamos falando de lei, né, de justiça, nós vamos falar das leis que estão no livro dos Espíritos, é um livro do livro dos Espíritos, né, e vamos relacionar isso com o Evangelho, e relacionando as duas coisas, vamos chegar no final desse processo, que são uns 2 meses e meio antes de acabar o curso, na questão que fala do autoconhecimento. E quando a gente fala de autoconhecimento, que é o capítulo 12, nós estamos falando de autoconhecimento, e nós estamos falando principalmente do mundo psicológico, do mundo mental, né? E é ali que a gente vai amarrar. Como é que eu amarro as bem-aventuranças num processo de evolução? Como é que isso amarra mentalmente? Como é que isso amarra, por exemplo, a parábola do semeador? Como é que amarra com as leis, a lei divina, a maior lei divina? Como é que isso tudo se encaixa? Como é que isso se encaixa na visão platônica, que é um grande espírito? Né? Na visão da teoria do conhecimento, na teoria da caverna? Como é que isso amarra na mente, na visão um pouco científica, no aspecto do eu? Como é que isso tudo se encaixa? E aí a gente fala, para que nós vamos fazer isso? Para conhecer, para saber. Não é muito mais do que isso, não. Para entender a gente, para entender um pouquinho, né? Para entender um pouquinho de nós. Porque o autoconhecimento em si, ninguém dá para ninguém, cada um tem que fazer o seu. Mas se você conhece mais ou menos como funciona a máquina, fica mais fácil, né? Fica mais fácil. Então, vamos lá. A psique. Nós já falamos disso tudo aqui na semana passada. Hoje eu vou dar uma passada rápida, né? Porque vocês lembram que na semana passada nós falamos da harmonização, nutrição e movimento, e falamos também, acho que eu passei, desculpa, e falamos também da fisicalidade. Aqui, falamos da fisicalidade na semana retrasada e na passada, repeti 2 vezes, porque ficou algumas dúvidas, mas não posso repetir 3. Também isso aí vocês vão encontrar no vídeo, né? E no vídeo está um pouco resumido. E hoje a gente vai falar do terceiro mundo, do segundo mundo, que é a psique, ainda tem o espiritual. Tá? Que nós vamos dar uma passada. Então, na psique, pense em psique como a mente, a nossa mente. Mas, nos estudos filosóficos, a própria mente ela é dividida em 2 partes, por alguns, por outros não. Eles falam assim, tem a mente, é como se fosse assim, a mente de um sobrevivente quase humano, a mente emocional, a mente dos desejos, esses são os nomes, são vários nomes que se dão para isso. E tem a mente pura, um outro nome que se dá para isso. É quando o ser, a sua mente já está num nível de relação com a vida, com o universo, com o cosmos, com a espiritualidade, em que não passa muito mais coisas fúteis, como é o que acontece conosco. Então, é a mente de um nível evoluído. Então, esse ser, ele tem outras coisas na sua mente que nós temos muito pouco. Então, ali passa mais intuição, ali passa mais vontade firme, ali passa as virtudes, né?
Passa tudo ali, porque tudo passa também pela mente, né? Tem as emoções, os sentimentos, mas a psique ou a mente que nós estamos falando aqui é a nossa mente, a mente do nível do andar de baixo ainda, né? É uma mente desse mundo, da nossa capacidade evolutiva. E, de novo, ela tem uma nutrição, uma movimentação e uma harmonia, né? Nutrição, movimentação e harmonia. Essas três coisas são fundamentais para o corpo físico, para o perispírito e para a nossa mente. Isso é fundamental para o nosso espírito também. Então, vamos entender a nutrição. Quando a gente fala de nutrição em corpo físico, a gente pensa em comida, em bebida, essas coisas, mas não é, muito mais do que isso. Então, quando a gente fala da psique, a nutrição ela vem de alguns lugares. Então, ela vem dos dados recebidos pela mente, que são aqueles dados dos 5 sentidos. Então, os nossos 5 sentidos captam coisas, né? A visão capta o mundo todo, capta tudo que a gente dá atenção, né? Mas capta coisas que nós não damos atenção, coisas que a gente nem sabe está entrando, né? Ela é muito mais poderosa. A visão é poderosa porque a mente é muito poderosa. O nosso tato, né? O nosso paladar, o nosso olfato, né? Então, todos esses processos, a nossa audição, como a nossa audição capta num determinado nível de decibéis, tem uma faixa muito reduzida. Mas quando a gente fala de captação, não é só captação consciente, tem a captação inconsciente. Então, a captação inconsciente é uma quantidade muito maior de informação do que a consciente. Isso é importante entender. Eu falei do fotógrafo maluco na semana passada, e tem uma coisa que, às vezes, para o ocidental, não é muito fácil entender. É assim, a gente sempre fala, não, a minha mente, eu sou o dono, eu controlo a minha mente, eu controlo meus pensamentos. Não funciona assim. Nem conscientemente você consegue, né? Você não consegue. Seus pensamentos, eles são, e a sua mente, os seus raciocínios, eles são envolvidos pelo mundo. O mundo coloca dentro de nós, ainda no nosso nível, aquilo que ele quer. Ele nos bombardeia com manipulações, e, em geral, nós somos manipuláveis. E não é muito difícil nos manipular. Nós não somos seres com capacidade de bloqueio. Nossa capacidade de bloqueio é muito pequena. E por quê? Por que a gente não consegue bloquear? Ah, não, eu vou parar de pensar nessas coisas, toda vez que esse pensamento vier, eu vou pegar um livro, vou ler uma página, vou fazer o evangelho, vou no centro tomar mais passe. Perfeito, tudo isso ajuda muito, mas isso não resolve o problema. Eu sempre falo, essas coisas são paliativos importantes, necessários, mas não resolve a questão. A questão está mais, como a gente fala, né, a turma, está mais embaixo aqui, né? Então, quando você pensa em pensamentos, em emoções, em desejos, você está falando de coisas que são consequências de algo que está mais atrás. Então, as suas emoções são consequências. Então, você está com raiva. Isso é consequente, isso tem uma causa que está por trás. Se você achar, não quero ficar com raiva, não funciona assim. Você pode manipular você mesmo por um tempo, mas não vai conseguir. Então, tudo que é paliativo é fundamental no nível que nós estamos. É fundamental. Você ir à casa espírita, você fazer prece, você fazer vibração, você orar. Isso são coisas que vão te trazer fortalezas, mas não vamos nos iludir. O verdadeiro espírito é aquele que se esforça por se melhorar, blá, 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 blá. Nunca esqueço essa frase de Kardec, nunca. Porque isso é um norte. Isso é um norte. Para que não haja ilusões. Por ser espírita, por ter 40 anos de espiritismo, por entender o evangelho, por entender isso, por entender aquilo, isso pode criar, e cria, em geral, ilusões na vida das pessoas, onde a pessoa acha que é aquilo que ela sabe. Nós não somos aquilo que nós sabemos. Nós não somos aquilo que pensamos. Né? Nós não somos isso. Nós somos do mundo espiritual. Nós somos aquilo lá. Só que aquilo lá ainda não se posicionou. Nós não deixamos se posicionar. Quem está se posicionando, às vezes nem é a mental, é só a fisicalidade. É tipo assim, é bem animal, bem instinto.
Quando se posiciona mais forte a psique, pode ser muito bom, já é um avanço. Então, o que acontece é o seguinte, nós, ainda no nível que nós estamos no nível da mente emocional, mente dos desejos. Por que mente emocional e dos desejos? Incluídos os pensamentos. Claro, está tudo ligado. Porque a gente está vindo de um processo de evolução, né? E hoje foi falado um pouco disso aqui, do crescimento espiritual. Nós estamos vindo de um processo onde hoje nós somos o melhor que já podemos ser. E aí a gente já pode chorar, né, um pouco, mas também ficar feliz, porque a gente está sabendo disso, saber já é alguma coisa, né? Mas, assim, é instinto, é emoção, é violência, vício. Pensa nessas duas palavras, vícios e virtudes. Vícios e virtudes. O que nós desenvolvemos até hoje, em geral, em todas as nossas vidas, encarnação para trás, são os vícios. Né? Nós somos muito viciados em muita coisa, tem uma lista de coisas, né? Vícios. E virtudes? Não, virtudes ainda não. Talvez, começando uma aqui, começando uma ali, claro, mas virtudes, porque a gente às vezes se ilude com as palavras, a gente fala virtude é uma emoção, virtude é um sentimento, não, virtude não tem nada a ver com isso. Virtude, olha o radical da palavra, se a gente estudar um pouco mais profundo, filosoficamente, a gente vai ver que virtude é poder. Toda virtude que você desenvolve, e não pense que desenvolve uma virtude numa vida, mas toda virtude que você desenvolve, realmente ela está, né, vivendo, porque quando você vive uma virtude, não é um momento específico, você vive ela sempre. Aquilo é uma coisa do andar do espírito, não é da mente. Não é da mente, é do espírito. Então, o espírito dessa pessoa, pelo menos num aspecto, ele já se posicionou. Né? Então, uma virtude, ele tem uma virtude. Ora, virtude, eu falei de virtudes aqui para vocês algumas vezes, eu até recomendei alguns vídeos para vocês, tem as virtudes que são relacionadas à psique e ao andar de baixo, as virtudes que são relacionadas a questões neutras, que não são boas nem ruins. São boas porque elas nos ajudam, mas não estão falando disso. Não são boas nem ser ruins a nível espiritual. Né? A nível espiritual. Significa o quê? São a disciplina, a resiliência, né? E tem uma lista. São virtudes que te ajudam, mas que podem te levar para dois caminhos diferentes, dependendo de outras virtudes que você precisa adquirir, que você precisa conquistar. Então, a nossa vida está assim, entre vícios e virtudes. Como a gente não tem muitas virtudes, nós estamos no mundo daqueles que os pensamentos, as emoções, os desejos, não tem sentimentos ainda, né? A gente mistura as coisas, mas não tem. A gente está nesse mundo aí, um mundo ainda bastante de sobrevivente quase humano, psique. A movimentação, bom, quem não viu, eu não vou contar os detalhes, mas veja a aula gravada para entender um pouco mais do que nós falamos. A movimentação significa o quê? Como é que movimenta as coisas? Porque a nutrição é o que vem, o que entra, o que sai, tudo isso. Mas e a movimentação? Não, a movimentação são as entradas e saídas conscientes e inconscientes. Então, tudo que vem, que é consciente e inconsciente, envia dados para o corpo. Então, ele envia dados para o corpo, envia dados para o espírito. Então, fica esse processo, né? Fica esse processo. E esses dados, eles podem também constar o quê? O karma, né? Tem o karma. Porque o karma vem, como eu falei, através da mente. Né? Então, aparece ali um desejo dependendo de uma tendência que você tem. Olha, eu sou uma pessoa que tem hora que eu tenho vontade de matar alguém. Tem hora que eu tenho vontade de se eu tivesse uma arma, eu acho que eu fazia uma besteira. Eu tenho desejo de maltratar as pessoas. Sabe essas coisas malucas? Que às vezes passa na cabeça das pessoas, a gente não sabe de quem que passa isso na cabeça, né? Mas a raiva, a violência, em nível maior, em nível menor, isso tudo, né? Estão vindo através do karma, através de doenças, através de lampejos fortes de desejo e de emoção, e através dos seus pensamentos, que se ligam ao mundo físico, através dos 5 sentidos, fazendo perturbações em você, mas isso tudo não é para que você fique doente, fique revoltado, não. Isso tudo é para chamar a atenção, porque não tem jeito, né? Se não chamar a atenção, a gente não vai. Eu falei isso na semana passada, você está indo passear no bosque, está indo passear num lugar bonito, você vai ver várias coisas e alguém te pergunta, o que você viu? Eu vi isso, eu gostei disso, adorei aquilo. Você manda outra pessoa, ela fala isso e fala mais alguma coisa.
O que significa? Aquilo que você dá atenção. Então, a lei da vida é muito simples. Ela fala, olha, o ser nessa posição que ele está, ele tem uma capacidade de compreender, de consciência, de entender o recado da vida muito, muito baixo. É isso que a vida pensa e diz isso para nós, é baixo. Então, se é baixo, tem que chamar atenção. Como é que nós vamos chamar atenção? Vamos sacudir. Vamos sacudir. Ele vai sentir uma dor, ele vai ter uma doença, ele vai sentir uma emoção forte, ele vai ter isso. Então, isso tudo vem através também do karma, para que nos instigue numa movimentação forte, num trauma, numa depressão, numa dor, numa falta de socialização, sabe, numa mágoa. Tem mil coisas, tem uma lista de coisas que vem porque o karma aperta o botão de chama atenção. Puf! Porque se não chamar atenção, esse ser não vai aprender. É claro que muitas das vezes, quando esse botão é apertado de chamar atenção, a pessoa entra em parafuso e piora a situação dela. Mas aí é outra história, aí cada um é cada um. É por isso que nós estamos aprendendo, é por isso que a gente estuda. Para a gente, pelo menos, ter a capacidade de compreender quando a coisa bater para chamar atenção, a gente fala, opa, para tudo. Para o mundo que eu quero descer, né? Para tudo, porque alguma coisa eu preciso repensar. Todas as vezes que a vida te chamar a atenção, ela está te... Nós vamos falar disso na semana que vem, que é a dança da vida. Toda vez que a vida te chamar a atenção, né? Te chama a atenção, ela está te dando um passo da dança. E esse passo da dança você precisa responder. Se você não souber responder, você vai cair, você vai levar um tombo, né? E, infelizmente, a gente leva muito tombo. Mas e a harmonia? Ora, no processo mental, na psique, todo o processo de pensamento, de emoção, de desejo, do próprio karma, tudo isso que vem como um pacote, né? Um software poderoso que cai em cima da gente na encarnação que a gente está, né? Não cai tudo, claro, eu falei que tem um sistema, tem um processo, ele é parcionado, né? Dependendo do que vai acontecer com você nessa vida, né? Alguma coisa é retida, alguma porta é fechada, alguma porta é aberta, mas tudo em função da sua evolução, não da sua derrota, nunca. E a harmonia? Bom, como é que você faz a harmonia da psique? E aí é mais complicado do que o corpo, muito mais. Tem que haver um despertamento da consciência. Isso não é simples. Só falar isso já é como se fosse assim, olha, isso aqui é uma coisa muito poderosa que você tem que fazer na sua vida e que muitas pessoas não fazem, a maioria não faz, mas não tem jeito. Você não vai harmonizar a sua mente sem o despertamento da consciência. Pô, mas dá para fazer isso numa vida? Claro que não. Lógico que não. E ele é a ponte entre a fisicalidade e a alma. Eu falei isso aqui. Você tem que buscar a sua identidade. Então, a harmonia significa buscar a sua identidade. E onde é que você busca essa identidade? Através do pensamento e da memória, né? Mas a memória pode ser karma. E aí você pode não compreender. Você vai compreender através do recado que a vida te dá. E tem que sobrepujar o ego ao espiritual. Ou seja, o espiritual tem que começar a entrar na tua vida. Então, tudo isso que eu estou falando aqui agora da harmonia, vocês vão falar, nossa, mas tudo são coisas... parece complicado, parece que precisa muito para isso. Nós não estamos brincando, né, aqui, né? A gente não está falando assim que, olha, gente, vamos estudar um livro aqui que a gente vai ficar craque em controle da mente. Isso não existe. Não tem isso na vida. Não tem mesmo. Depende da gente aprender, depende da gente conhecer, mas depende de muita compreensão de vida. Precisa compreender o processo reencarnatório. Quando é que a vida fala comigo? A gente não conhece a linguagem da vida. Dizem os grandes que a vida fala através de símbolos. E aí, só para a gente falar assim, tá bom, o que significa isso? Aí já é complicado, né? Então, a gente, como pode tentar compreender a vida? Então, pensando de uma forma muito conceitual, pensa nas coisas que chegam até você através da vida. Né? Não vou nem falar das coisas que você procura, mas pensa nas coisas que chegam a você através da vida. Pessoas, coisas, livros, né? Dores, dificuldades, problemas, mil coisas. Tudo que chega em você. Então, aí você analisa aquilo e fala, deixa eu refletir. Você vai errar muito, não tem problema, mas só o fato de você parar e falar, eu vou refletir nas coisas que a vida me traz, é como se você dissesse para a vida assim, vida, eu estou tentando te entender. A vida vai ficar feliz e falar, que bom, vamos lá.
Ela não vai fazer você entendê-la, você que vai ter que fazer isso, mas ela vai ficar feliz só de perceber que você está querendo, né? Eu contei aqui uma vez para algumas pessoas que estavam aqui, não sei se todos estavam, quando a gente falou aí sobre misericórdia e perdão, né? E aí eu falei, olha, a vida é muito interessante. A vida é tão poderosa, as leis da vida são tão poderosas que quando você tem algum problema que você causou a alguém nessa vida ou em outra, mas que você tem consciência e você sabe que não vai ter contato com essa pessoa, que você não vai poder mais falar, por várias razões. Você pode fazer um acordo com a vida, só que esse acordo, quem faz esse acordo são pessoas que chegaram no nível de muito entendimento, porque a vida vai falar, ok, está feito o acordo. Você chega para a vida e fala assim, vida, olha, isso que eu fiz, eu quero reparar, me ajuda? A vida vai te ajudar. Aí, por que eu falo que tem que ter muita capacidade para fazer um acordo desse? Porque quem fez um acordo desse, que é conhecido, que é fácil de compreender, foi Paulo. Foi Paulo. Paulo fez um acordo com a vida na hora que ele disse uma frase, que queres que eu faça? Ele estava dizendo para a vida, vida, faz o que quiser. Eu estou aqui. Né? Jesus, eu estou aqui. Deus, eu estou aqui. Então, faz o que quiser de mim, porque eu pisei tanto na bola que agora eu faço o que você quiser. E a vida falou, ótimo, vamos em frente. E aí, conheça a história de Paulo, para saber que para fazer um acordo desse não é brinquedo, não. Né? Então, esse assunto, só esse psique que vocês estão vendo aqui, é o motivo de todo o nosso trabalho do segundo semestre, dos últimos 3, 4 meses do segundo semestre. Por isso a gente não vai discutir muito isso aqui. Ok? Muito bem. O espiritual, a nutrição dele é simples, é tudo que ele recebe dos outros, tudo que ele recebe do corpo, tudo que ele da fisicalidade, não do corpo, da fisicalidade, tudo que ele recebe da psique. Ou seja, isso é o que nutre. Só que ele se nutre disso, mas ele recusa. Lembra que eu falei? Ele se nutre disso, mas ele recusa. É como aquela pessoa que vai para um self-service, tem um monte de prato de comida, está tudo ali disponível, é a nutrição para ele. Olha, está aqui sua nutrição. Ele fala, eu quero isso, 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 aquilo lá eu não quero. É assim que faz o espiritual. Ele pega tudo aquilo que tem e fala, isso eu quero, isso me ajuda, isso aqui não é bom para mim, isso aqui eu devolvo e vocês resolvem o problema aí embaixo. Acerta isso daí de um jeito ou de outro. Então é mais ou menos assim, violência, vícios, ele fala, não quero. Não, o negócio meu é outro, o negócio meu é paz, é harmonia, é amor, são virtudes, são as boas sementes, é a luz, é o crescimento, é o progresso, é a vida. Aí ele diz, isso é o que me interessa. Tudo que vier que não for vida, eu recuso e volto para o andar de baixo para ser retificado, para ser corrigido. Né? E a correção é o nosso aprendizado. É o aprendizado, aí vem todos os problemas que o aprendizado traz. A movimentação é o intercâmbio dos dois corpos, que enviam e descarregam os karmas a nível de saúde e doença nos corpos. Ou seja, qual é a movimentação do espiritual? Ele manda o quê? Descarrega os karmas. Né? O processo espiritual, o planejamento espiritual, aí sim, esse a gente conhece bem. Não conhecemos muita coisa do processo espiritual, mas esse a gente sabe, existe uma ação e reação, existe um karma, e que ele vai descarregar. É exatamente o que eu estava falando da nutrição. Ele não vai aceitar, isso aqui, nada disso eu aceito, isso aqui nada me ajuda. Então, desce com isso lá para baixo, e vamos trabalhar em um processo, num sistema, onde essa parte da mente, essa parte da fisicalidade, nos processos de reencarnação, vão trabalhando, não importa o tempo, não importa quanto tempo, o espiritual isso não importa, né? E vão aprender para me trazer uma alimentação, uma nutrição de qualidade. Né? Então, você está ali, a sua nutrição tem um nível, e o nível que está chegando para você está ruim. Então, você não aceita. Não aceita. Né? E harmonia é integrar os dados recebidos dos dois corpos, harmonizando-os aos arquétipos divinos e educando o ser pela educação kármica. Aqui a gente está entrando com uma palavra chamada arquétipos divinos. Olha só. A gente vai falar muito de arquétipo lá no segundo semestre, mas o arquétipo também esse, mas
mais relacionada à psicologia espírita, que tem a ver com Carl Gustav Jung, né? Mas existem os arquétipos divinos, os arquétipos de Platão, um espírito muito evoluído, que falava do mundo das ideias, ou mundo espiritual, né? Ele não falava mundo espiritual, mas que tudo acontece primeiro no mundo espiritual, no mundo das ideias, né? E aí o Aristóteles falava não, né? E o mundo que é muito feliz escolheu o Aristóteles, né? E não o Platão. A gente está aí, né? Nessa situação. Mas vamos lá, isso é outra história. Então, o que significa esses arquétipos divinos? Né? A harmonia se fará harmonizando o arquétipo divino com a educação kármica, é o ritmo, é o pêndulo, né, que a gente fala nos nossos vídeos lá. Os arquétipos divinos de Platão, tá? Saúde e doença. Então, se você pensar na fisicalidade, qual é o princípio que rege a fisicalidade? É o prazer e a ignorância. Ah, é? É. Não é isso? A nossa vida não é isso? É de ignorância, a gente ignora. E prazer. A gente quer ter prazer. De vários tipos diferentes, de vários níveis, né? Quando a gente pensa em prazer, a gente fala assim, só o prazer físico. Não, tem prazer de todo tipo. O prazer de ficar lendo, o prazer de ver uma TV, o prazer de ir ao cinema, o prazer de viajar. A maioria desses prazeres são prazeres. É claro que alguns trazem conhecimento, têm qualidade, mas, em geral, prazer é fuga. É fuga da ignorância. Olha que coisa engraçada, eles estão juntos. Por que o prazer é uma fuga da ignorância? Porque se você não é ignorante, você não corre atrás de prazer. Você pode até ter prazer, mas você corre atrás de outras coisas. Então, nós, no nível que a gente está de ignorância, a gente corre atrás do prazer e corre atrás. É como aquele burrinho que corre atrás de um alimento que está amarrado na frente dele mesmo e ele não consegue pegar. Então, é mais ou menos isso. O motor que gera o combustível são os desejos e o ego. Então, o motor que gera o combustível para esse nível se movimentar, se atuar na vida, são os desejos, né? São os desejos, as tendências e o próprio ego, que é o que controla tudo, né? O ego é o centro de tudo. Bom, a linguagem, a fala e os gestos, e o centro da fisicalidade é o cérebro, né? Isso eu não preciso nem dizer, porque aí a neurociência tentando ressuscitar, e o homem só precisa do cérebro, não precisa da alma nem do espírito, né? E a neurociência é interessante, mas tem gente que embarca nisso, né? Aí tem que ter cuidado, né? Eu já vi até espírito embarcando nisso. Então, se você pega aqueles filmes do eu posso, eu consigo, né? E o segredo, aquela coisa toda, e tem que ter cuidado, porque a linguagem é altamente manipuladora. E não estou dizendo que nesse processo da neurociência não tenha coisa séria. Tem, mas não é esse o ponto. O cérebro é da fisicalidade só. Ok. E ele tem uma polaridade arquétipa, porque o que rege a vida da fisicalidade no nível que nós estamos? É o egoísmo e o orgulho. Pronto, está ali Kardec no começo da história. É a injustiça. São os vícios. Separatividade, fantasia, razão analítica e desejo. Está aí uma lista pequena, tem muito mais. Mas essas são coisas que regem a vida desse mundo no nível que nós estamos falando. E quando falando de fisicalidade, estamos falando do nosso nível, e nosso nível não é o nosso nível de hoje, desse século, é o nosso nível desde o passado até agora, e vai ser ainda por um bom tempo. As polaridades arquétipas nós vamos ver aqui, no espiritual. Eu coloquei aqui, mas está muito clarinho, só para mostrar a relação, né? Mas vamos falar aqui. Então, o espiritual, o princípio, é a inteligência, que é o próprio princípio espiritual, né? É o amor. O motor, o que manda, o que gera, não é o prazer, não é o desejo, é a vontade. E vontade e desejo são coisas muito diferentes. Um dia a gente fala disso aqui. A linguagem não é o gesto, não é a palavra, não é nem mesmo o pensamento, é muito mais alto do que isso, num nível mais alto, são vibrações. E o centro de tudo é a consciência, né? E os arquétipos que regem a vida do mundo espiritual são os arquétipos divinos, né? Tem uma lista, vou falar alguns. É a bondade, a justiça, são as virtudes em geral, que também se mistura aqui. Fraternidade, imaginação, intuição, entusiasmo. Quando a gente pega essa lista, eu vou dizer para vocês que tem algumas coisas aqui que estão acima de todas, tá? Estão acima de todas. Por exemplo, quando você fala bondade e justiça, elas se misturam. Justiça e bondade é quase uma coisa só, tá?
também a gente pode falar disso com mais detalhe depois. Se você pegar bondade e justiça na filosofia e pegar o maior deles, que é o Platão, vai dizer, você lê uma, lê outra, fala, mas é igual. Tem que ser mesmo. Se a gente buscar compreender, vai ver que é igual. E o amor, e as virtudes, né? Então, assim, as virtudes são coisas que a gente vai aprendendo de baixo para cima. Tem as virtudes que são, como é que a gente fala? São as virtudes que são neutras e as outras. Então, por exemplo, se você é uma pessoa solidária, é uma virtude. E tem a fraternidade. É a mesma coisa? Não. Fraternidade está no nível muito acima. Então, é preciso compreender isso aqui com calma. Então, esse é o espiritual e esses são os arquétipos divinos. Muito bem. Paramos aqui. Nós íamos falar ainda um pouco mais da psique e mais algumas coisas, mas não vai dar. Tá? Então, vamos parar aqui. Espera um pouco. Só um minuto. Só um minuto. Eu sabia que não ia dar para terminar nessa aula, mas semana que vem a gente termina com certeza esse assunto, que nós vamos entrar falar um pouco do pêndulo na dança da vida e vamos falar da cura, né? Da cura. Muito bem. Vamos abrir um pouquinho aqui, uns pequenos minutos para quem quiser comentar alguma coisa. Lembra que esse assunto da psique, nós não temos que nos preocupar muito agora, só pegamos esses conceitos, porque ele vai ser elaborado no segundo semestre, tá? Ok. Semana que vem, quem vai fazer os 10 minutos é a Angélica, né, Angélica? E lembra que o assunto é aquele ou outro, não importa, tá? Você pega o assunto que você... tinha gente que estava escondido quando eu comecei a ir para o fim da aula, não vou mais perguntar, apareceu aí, hein? Olha isso aí, Vanessa, estou de olho, hein? Tá fechado seu microfone. Só que eu vim para a prece final. Estava só ouvindo. Agora vamos lá. Ninguém quer falar nada. É o meu que tá. Eu fui burro aqui, eu tirei o negócio do ouvido. Eu falei que eu vim participar da prece final, que eu estava só ouvindo, ninguém quis falar nada, vamos para a prece. Tá certo. Pelo menos você falou alguma coisa aí. Né? Gente, então, se a gente vai terminar, Angélica, é com você a prece, tá? Final, porque você vai finalizar e vai começar na semana que vem, tá bom? O que a gente vai fazer na semana que vem aqui é terminar esse assunto de saúde e doença, e a gente termina com o quê? Com a dança da vida. Como é que é essa dança da vida e como é que é a cura? A cura. Tem uma receita, uma prescrição de como que cura tudo isso? Tem. Facinho. Viu, Fred? Vou fechar meu microfone, Angélica, para você fazer a prece, ok? Ok. Vamos lá, então, amigos. Peço que se unam a mim em pensamento para agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos entre amigos. Agradecer a Jesus e a todo o amparo da espiritualidade que permite que possamos desfrutar desses momentos tão agradáveis e tão ricos de estudo, de reflexões, de busca de respostas, para que sejamos capazes de nos transformar dia a dia, um passo de cada vez, nas pequenas atitudes diárias, para a conquista de um ser mais bondoso, sejamos capazes de sermos a cada dia um pouco mais fraternos, mais caridosos, mais pacientes, mais tolerantes. Agradecemos pela semana que se inicia, pedimos a sua proteção, amado Mestre, e que a cada um de nós aqui e a cada família representada aqui pelos colegas seja abençoada, seja tocada pela sua paz, e pedimos, amado Mestre, a feliz oportunidade de nos encontrarmos aqui mais uma vez na semana que vem,
E nosso desejo é que tenhamos paz no trabalho, paz na consciência, e que possamos sempre contribuir com a nossa pequena parcela. Que assim seja. Amém. Gente, obrigado a vocês. Beijo no coração. Maravilha. Obrigada. Valeu, tchau. Obrigada. Boa semana, Deus. pessoal. Gente. Boa semana, até. Boa noite, boa semana a todos. Oswaldo, Boa noite. eu vou mandar, assim que fechar aqui, eu vou mandar um e-mail para você. Você só me dá um ok no WhatsApp, eu recebi ou não. Tá bom, Tá obrigado. bom? Até mais, gente. Parar aqui a gravação.